Bom dia a todos. Com muita alegria, com uma imensa gratidão no coração, nós estamos iniciando mais um Amando Brasil. Eu vou pedir para que cada um encontre a sua posição, uma posição confortável, mas ao mesmo tempo uma posição firme. Procurem apoiar os pés no chão, manter as costas eretas, as mãos recostadas sobre as coxas, preferencialmente viradas para cima. Nós vamos começar a nossa respiração com a nossa atenção 100% voltada. A mente foi feita para pensar. E certamente virão muitos pensamentos. Mas assim como as nuvens do céu, você vai deixar que cada pensamento se vá, que ele passe pela sua mente como se fossem nuvens no céu, mas você não vai segurar nenhum deles. Você vai apenas observar e voltar toda a sua atenção para a sua respiração. Deixe o ar entrar pelo nariz, retém o ar e expira. Procura fazer do momento de expiração um momento mais pausado. Se você quiser contar para facilitar o seu processo de atenção, você inspira contando até 3, retém o ar contando até 3 e expira contando até 6. Lentamente, até esvaziar todo o seu pulmão. Mais uma vez. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, pedindo a bênção, a presença, a graça e a unção, a autorização para estarmos aqui, estudando, aprimorando as nossas características morais, buscando a nossa reforma íntima, o nosso aprimoramento. Que ao longo dessa semana nós possamos refletir sobre a nossa autoridade, sobre o nosso poder, sobre a nossa confiança. Essa que vem do alto, essa que vem de Deus. A autoridade se manifesta em nós, nas nossas palavras, nos nossos exemplos, à medida que nós também trazemos a autoridade de Deus para a nossa vida. Vamos perceber hoje quais são as fontes de autoridade que de alguma maneira podem estar sendo sucumbidas por nós. Observe a primeira fonte de autoridade na tua vida, que é a submissão. O quanto você é uma pessoa submissa às autoridades da sua vida. O quanto você respeita a hierarquia, respeita aqueles que vieram antes de você. Respeita aqueles que têm autoridade sobre você. A autoridade é um lugar que a gente só conquista quando a gente aprende a ser submisso. Observe a segunda fonte de autoridade, que vem de Deus, através de Deus, que são as cicatrizes. As cicatrizes que fazem parte da sua vida. As feridas que te feriram, as dores que você superou. Observe o quanto essas feridas e essas cicatrizes têm sido fontes de autoridade na sua vida. Ou se até hoje elas são fontes de queixa, de lamúria, de vitimismo. Perceba se você usa as suas cicatrizes como fonte de sabedoria para instruir, mostrar o caminho, para que outras pessoas não sofram das mesmas feridas que você sofreu. Perceba se hoje as tuas feridas servem para que você possa estender a mão e sentir a compaixão pelo outro. Ou se elas ainda estão presas a seu serviço.
estão presas, para que você continue alimentando a sua dor. E observe também a terceira fonte de autoridade, que traz autoridade para a sua vida, que é o tempo de Deus. Perceba se você aguarda com paciência e com confiança as promessas que Deus tem para a tua vida, ou se você quer fazer tudo na força do seu braço. Se você quer fazer, 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 sem esperar o tempo certo, sem respeitar os processos, sem olhar para a natureza e perceber que tudo, exatamente tudo, leva um tempo para florescer. Desde o momento em que a semente é lançada no solo, ela tem o tempo de germinar, de florescer, de dar frutos. Um bebê leva 9 meses para nascer. Tudo é um processo e tudo acontece no tempo. Não existe nada pior do que fazer a coisa certa no tempo errado. A coisa certa se torna errada. Que ao longo da semana nós possamos trazer autoridade sobre as nossas vidas. É essa autoridade que vem do alto. E que nós recebamos a graça de Deus para refletir em qual fonte de autoridade nós estamos falhando, nós estamos deixando. Se é na submissão, se é no tempo de Deus, ou se é na nossa cicatriz. Que ao longo da semana nós recebamos essa revelação que vem do alto e que recebamos também ferramentas, de modo que nós nos tornemos pessoas com autoridade, com poder, para ser usadas como um instrumento de Deus aqui na Terra. Que nós possamos multiplicar os ensinamentos que Ele nos passa. E agora enrustida dessa autoridade, desse poder que vem do alto, dessa alegria genuína, pura e verdadeira, inspirados pelo amor e pela fé, nós vamos trazendo o nosso melhor sorriso, de quem já sabe que está sendo amparado, que está sendo amparada, que está sendo fortalecido e fortalecido. O sorriso de quem confia e de quem genuinamente sabe que tudo tem um tempo para acontecer e vai acontecer. Quero ver sorrisos caprichados. Isso aí. Agora deixa eu mudar o compartilhar da tela e desde já vou agradecer a mãe. Obrigada, mãe, por você estar aqui. Obrigada por você se disponibilizar. Acho que tá alto, né? Tá alto? Tá. Eu Oi. acho que a minha voz falada, às vezes vai ter dificuldade do pessoal entender. Então, eu Peraí, mãe. preferiria, Peraí que cortou no início. Pode repetir? acho que eu prefiro que você deixe a música bem baixinha ou quase Uhum. tire. Eu E vou a minha tirar. voz, isso, acho que é melhor. Eu já tirei. Tá ótimo. Então, obrigada por você estar aqui servindo com aquilo que você pode nos oferecer hoje. Obrigada, mãe. Vou destacar você. O áudio tá bom. Se alguém sentir alguma dificuldade, me sinaliza, tá bom? Bom, Podemos começar. então, meu nome é Maria Lúcia, muitas pessoas me conhecem como Mara, sou casada com Mauro Sérgio, tenho 2 filhos, um genro, uma nora, 4 netos, trabalho com uma equipe que fortalece muito a minha fé e hoje quero dar um bom dia a todos vocês, a todas, e estou aqui com muita alegria em poder partilhar com vocês um dos frutos da minha fé, que chama-se relacionamentos. Semana passada, o Marcelo falou sobre estarmos presentes naquilo que fazemos, naqueles momentos. Então eu peço que hoje, dentro do possível, vocês estejam bem presentes, não só de ouvidos, mas também de coração, para que a gente possa respirar a espiritualidade desta manhã. Bom, eu gostaria de dizer que eu fui inspirada para falar desse tema
pelo texto bíblico de 1 João 4, de 7 a 21. Desse texto, 3 versículos me chamaram especial atenção. O versículo 7, que diz: Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. No versículo 16, João escreve: Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus. E ainda, no versículo 19, o texto diz: Amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. E temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também a seu irmão. Então, baseada nesse texto bíblico, eu trouxe para nós, do livro Transfiguração, de Frei Inácio Laranhaga, uma reflexão. Vejamos, ele nos diz assim: para podermos amar, em primeiro lugar, é não se amar. Em primeiro lugar, é não se amar. O que contraria o amor é o egoísmo. Se estamos cheios de nós mesmos, cheios de interesses pessoais em nossas relações do dia a dia, elas vão chocar-se com os interesses uns dos outros. E assim está armada a luta. Da defensiva passarão à ofensiva. Da defensiva passarão à ofensiva. E quem são os filhos do egoísmo? O orgulho, o ódio, o ressentimento, o rancor, a vaidade, a inveja, a vingança, tudo para mim, nada para você, desejos de apropriação, agressividade, tensão, medo. Esses todos são os instintos selvagens que destroem o amor e a unidade na nossa família, no nosso trabalho e na comunidade. E de onde vêm esses instintos selvagens? O mais extenso em nós é o nosso mundo inconsciente. Para ilustrar, vamos imaginar aqui um quarto escuro, bem escuro, como sendo o nosso inconsciente. E apenas uma lamparina no meio do quarto, acesa, como sendo o nosso consciente. Portanto, o mais extenso em nós é o mais desconhecido. Um quarto escuro é o nosso desconhecido e a lamparina, o nosso consciente. Por isso, nós fazemos o que não queremos, porque dos mundos desconhecidos nos surgem impulsos desconhecidos que nos assaltam e dominam a nossa consciência. Vou repetir. Nossos impulsos surgem dos mundos desconhecidos. Eles assaltam e dominam a nossa consciência. E quantas vezes, né, nós somos surpreendidos por esses instintos. Mas, vejam, que maravilha, nós recebemos de Deus Pai um Salvador, o seu Filho Jesus Cristo. Gente, que coisa maravilhosa. Que ele, como o Redentor do mundo, ele é capaz de descer ao mundo desconhecido do homem e redimir seus impulsos primitivos, esses impulsos, esses instintos selvagens. Então, agora, eu peço a vocês uma atenção bem especial. Vejam, só Jesus pode descer às profundezas do meu ser, onde habitam esses instintos primitivos, e controlá-los, transformando-os em energia de harmonia e acolhida. Só Jesus. Só Jesus pode descer às profundezas onde habitam os instintos, acalmar as ondas, controlar as forças selvagens e transformá-las em amor. Gente, que maravilha! Que maravilha contar com esse poder de Jesus Cristo na nossa vida. Mas atenção,
Se Jesus não estiver vivo e vibrante no meu coração, se Jesus não for cada vez mais conhecido e amado por mim, eu não conseguirei uma convivência estável e harmoniosa e fraterna com a minha família, com os amigos, com os meus colegas de trabalho, com os meus concorrentes ou com a minha comunidade. Em contato com Jesus, todo o meu ser fica livre de artifícios. Eu não preciso fazer de conta, porque Jesus é a tua autenticidade, verdade e pureza. E ele passa isso para nós. E como fazer, então, para manter Jesus vivo e alerta em minha consciência? Como que eu tenho que fazer? Através da verdadeira oração em espírito e verdade. Vejam, lá no seu quarto, ou naquele cantinho, ou naquele lugar que você escolheu para a sua oração, em silêncio e solidão, aquela conversa íntima, sincera, de muita intimidade com Jesus, contando-lhe de coração aberto as minhas dificuldades em aceitar o irmão e pedindo a graça da sua presença viva, vibrante e remissora nas profundezas do meu ser. Mas eu tenho que ser bem sincera. O que que faz com que eu rejeite esse meu irmão? Por que que eu não gosto dele? O que que acontece? Não é ele, é comigo. O que que eu tenho que isso não me permite? Que eu entenda ou aceite aquele irmão. Para com seu amor, Jesus, então, poderá transformar as minhas dificuldades com aquela pessoa num amor concreto da lei e da renúncia e da morte. Então, vejam, é um amor concreto, não é um oba-oba, não é, eu vou fazer de conta que eu gosto dele. Não, é um amor concreto da lei da renúncia e da morte. Quantas vezes eu precisarei morrer para aquelas coisas tão minhas, como, por exemplo, morrer para o desejo de me vingar, perdoar aquela pessoa que me ofendeu ou que me prejudicou, morrer para meu instinto de repulsa por aquela pessoa que me dá aversão, morrer para a rejeição que eu sinto por ter que conviver com aquela pessoa que eu acho agressiva, egoísta, chata, morrer para aquela vontade que eu tenho de fugir daquele antipático, morrer para a vontade que o outro seja diferente do que ele é. Por isso, para morrer a esses sentimentos negativos, é preciso, atenção, preciso viver com a força de Jesus. Isso significa que não sejam os filhos do eu, aqueles que nós falamos lá no começo, a vingança, o orgulho, a vaidade, enfim, todos aqueles que nós citamos, que não sejam os filhos do eu o motivo que movem as minhas atitudes e as minhas reações em minhas relações, na convivência do dia a dia, mas sim que sejam os sentimentos de Jesus. Quanto mais presente Jesus estiver, mais facilmente serão neutralizados esses instintos selvagens e esses impulsos se transformarão em força de amor. Então, entre no seu quarto, fecha portas e janelas. Aqui, fechar portas e janelas significa deixar tudo lá fora, ocupações e preocupações. Fazer uma meditação ou um silenciamento, como fazemos aqui no início do Amando, para criar em seu interior um espaço livre e com o coração aberto, reconhecendo a sua pequenez para transformar esses instintos selvagens, invoque o Espírito Santo que vem em socorro da nossa fraqueza, permitindo que Jesus penetre o íntimo do nosso coração e Jesus, que sabe qual a intenção do Espírito, irá controlar esses instintos primitivos e transformá-los em energia de harmonia e acolhimento. Gente, olhem que maravilha! Jesus poderá transformar esses instintos selvagens em energia de harmonia e acolhimento. Então, faça a sua oração carregada de fé. Por isso, bem lá no comecinho, eu falei
que eu ia citar um dos frutos da minha fé, que é justamente esse: é crer que Jesus Cristo desce às profundezas do meu ser e transforma esses meus instintos. E eu estou falando isso por vivência, porque já vivenciei, porque vivencio e porque creio nisso, e isso acontece. Então, faça a sua oração carregada de fé, esperança, na força do Filho de Deus, dizendo e sentindo: Jesus, só tu podes me trazer a paz, serenidade e aceitação, e transformar as minhas dificuldades em relação àquela pessoa, transformando-as na alegria de superá-las e sentir a energia da harmonia e da acolhida como fruto do teu amor por mim. Gente, que maravilha é sentir essa harmonia e essa paz dentro de nós diante de um fato difícil como esse, às vezes em relação a um irmão, a uma pessoa próxima no meu trabalho, na minha família, na minha comunidade, enfim, onde quer que eu esteja, no meu concorrente. Então, o que eu posso dizer para vocês? Busquem a presença viva e vibrante de Jesus no seu coração. E isso é procurar fazer como Jesus faria, como ele oraria, como ele falaria com aquela pessoa. Se você não consegue, porque nós somos humanos, peça para Jesus que ele desça nas profundezas do seu coração e transforme essas energias para você. E ele fará, porque ele é nosso Salvador. E ele nos salvará dessas dificuldades. Creiam nisso. Bom, esse era o recado que eu tinha para vocês. Agora eu vou agradecer a presença e por vocês terem me ouvido e pedir desculpas se eu não conseguir passar aquilo exatamente que eu sinto. Mas é tudo que eu falei é verdade porque é vivenciado. E agora eu deixo aberto para alguém, se alguém quiser fazer uma partida. E só fazer mais um gancho, sendo que naquilo que a Márcia falou no começo, a minha maior autoridade é a força que Deus me deu através do seu Filho Jesus Cristo. Essa é a minha maior autoridade. Obrigada.